Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Queria avisar a vocês aqui que a livraria do Seminário de Filosofia está fazendo umas promoções de Natal com descontos nos livros Maquiavel, o meu livro sobre Aristóteles, Jardim das Aflições e outros. E amanhã vai haver, 1º de dezembro, vai haver o curso do Zé Nivaldo Cordeiro, A Música do Apocalipse, Thomas Mann e a Lenda do Dr. Fausto. Informações no site www.cedetonlinelive, cedetonlive.com.br, às 20h30. Online, peraí, online, não é livre. Ei. cedetonline, não é v.com.br. Então, olha, antes de tudo mais, eu queria ler aqui para vocês os esclarecimentos sobre o caso realizações, porque está havendo muito bate-boca na internet. Alguns acham que eu estou reclamando de o Edson Oliveira publicar livros recomendados por mim, que eu recomendei em artigos, aulas, etc, etc. E se fosse assim, eu estaria absolutamente maluco. Quer dizer, eu recomendo uma coisa e quando o sujeito faz eu vou reclamar. É curioso que pessoas às vezes supõem na gente uns raciocínios tão imbecis, né, que são a projeção do próprio cérebro deles. Né? Então, em vista dos bate-bocas que estão surgindo na internet a respeito das realizações, acho conveniente contar a história desde o começo. Só assim vocês entenderão o sentido do que ali está acontecendo. E a coisa é um pouco longa, mas tenham paciência porque eu acho que é importante. Em 1996, eu proferia mensalmente as aulas do Seminário de Filosofia no Clube Nacional em São Paulo. O curso era promovido e administrado pelo publicitário Oswaldo Pepe, com notável eficiência. Naquela época, Edson Manuel de Oliveira Filho era um rapaz desconhecido que vinha todo mês montar uma banquinha de livros no saguão do clube, com a ajuda de uma de minhas alunas, Soraya Malafaia Gomes. Um dia ele me falou do seu projeto de montar uma editora, mas não lhe prestei muita atenção. Aconteceu que meses depois tive um desentendimento com Oswaldo Pepe e suspendi as aulas em São Paulo. Pepe era um grande profissional e excelente pessoa, mas um dia cometeu o desatino de humilhar publicamente uma querida amiga minha, Henriette Fonseca, impedindo-a de entrar no curso ao qual tinha sido convidado expressamente por mim. Quando reclamei, subiu nas tamancas e proclamou que quem mandava era ele. Aquilo me pareceu intolerável bastante para justificar o prejuízo financeiro do fim do curso. Foi então que Soraya veio me procurar, contando que o Edson tinha montado um pequeno auditório, núcleo da sua futura empresa editorial, onde teria muito prazer em hospedar o meu seminário. Com grande contentamento dos alunos, pude então prosseguir o curso, indo uma vez por mês a São Paulo, onde à noite das sextas-feiras proferia as aulas da História Essencial da Filosofia e nas tardes de sábado o seminário, que se estendia habitualmente por 5 ou 6 horas. O material todo era gravado com vista à sua futura publicação pela editora do Edson, que àquela altura já estava funcionando, embora tivesse no seu catálogo somente os livros de Pierre Suchard, o fundador da Reabilitação Postural Global, RPG. Alguns meses depois, a editora mudou para uma sede maior e melhor, onde continuei dando os 2 cursos todos os meses. Vocês querem parar de digitar aí? A ideia que surgiu das conversações com Edson e Soraya era construir todo um projeto editorial em torno dos meus 2 cursos, de modo que a reprodução destes em DVDs e fascículos seria acompanhada pela publicação da bibliografia que lhes dava suporte, refletindo assim o meu trabalho pedagógico na sua totalidade e fornecendo aos alunos os meios de complementar e consolidar, mediante leituras, o que haviam aprendido nas minhas aulas. Caberia a minha orientação bibliográfica, ao Edson a montagem e a realização do suporte editorial e promocional. Não se tratava, portanto, apenas de publicar bons livros, muito menos de divulgar autores, mas de refletir na produção editorial a unidade e sentido de todo um projeto pedagógico que àquela altura já havia beneficiado milhares de pessoas e criado um público cativo
que garantia de antemão um mercado suficiente para sustentar a editora e fazê-la prosperar. Note que eu não trazia para a nova empresa somente o projeto pedagógico que a fundamentava e o conhecimento de seus centenas de autores ignorados total ou parcialmente no Brasil, que deveriam ser publicados, mas a experiência de editor já então responsável por projetos de grande sucesso realizados em parceria com a Top Books na editora da Faculdade da Cidade, no Rio de Janeiro, que sob a minha direção havia publicado meu best-seller O Imbecil Coletivo e os ensaios reunidos do Otto Maria Carpo, que a mídia nacional inteira, malgrado sua má vontade para com a minha pessoa, havia celebrado como um dos acontecimentos editoriais mais importantes da época. O Edson, àquela altura, não tinha praticamente nenhuma experiência como editor, por isso eu ali atuava não somente como diretor editorial informal, selecionando os livros para publicação, mas como conselheiro geral e provedor, graças ao prestígio dos meus cursos e artigos, das condições mercadológicas para o sucesso da editora nascente. Tendo em vista que o projeto estava apenas no começo e que anunciava revestir-se de uma importância cultural verdadeiramente salvadora, jamais cobri um só tostão das realizações, seja pelo trabalho de diretor editorial, seja pelo suporte mercadológico e de relações públicas. Qualquer pessoa que tenha frequentado a instituição naquela época sabe que meus cursos eram a alma e o motor do projeto. Alguns alunos que haviam frequentado as minhas aulas no tempo do Oswaldo Pepe vieram me advertir que era loucura abandonar a sociedade com aquele profissional tarimbado e reconhecido para me arriscar na parceria com um jovem inexperiente e inculto. Respondi-lhes que, em contraste com o Pepe, o Edson tinha a seu favor a humildade de submeter-se à minha orientação, o que garantia para a nova empresa a possibilidade de prosseguir e ampliar o sucesso que eu já havia obtido na editora da Faculdade da Cidade, lançamento meteórico que, do dia para a noite, havia colocado aquela modesta e desconhecida casa editorial nas páginas de todos os jornais e feito dela, para a grande surpresa dos concorrentes, um dos êxitos maiores da Bienal do Livro no Rio de Janeiro de 1997. Também houve quem me chamasse de louco por rejeitar o convite que então recebi de José Nivaldo Cordeiro para publicar as minhas obras completas pela Editora Nobel, uma empresa de enorme prestígio e com pontos de distribuição em todo o país. Do ponto de vista comercial, a oferta era tentadora, mas preferi ficar com as realizações, precisamente porque ali não se tratava apenas de publicar livros,